muito bem-vindos a mais um programa Saúde Emocional. Aqui nós temos o propósito de abordar algumas patologias sobre diversos aspectos do ser humano. Nós não somos apenas um amontoado de células, existem outras dimensões influenciando no nosso corpo físico. E sobre o que a gente vai falar hoje? Camila, eu vou falar sobre mais um assunto para as mulheres. Eu vou falar sobre as bolsas femininas, os saltos e até roupa justa e como isso afeta a coluna da mulher. Muito bom! Eu vou apresentar alguma técnica sobre uma massagem para evitar a prisão de ventre e algumas dicas importantes. E agora vamos falar sobre depressão. Um assunto muito importante, muito interessante, porque mais pessoas sofrem esse problema sem se dar conta. Vamos lá para a matéria. A depressão é um transtorno de ânimo que pode acontecer de forma transitória ou permanente. Se manifesta como um quadro de angústia, abatimento e perda de interesse pela vida. A origem é complexa e combina fatores biológicos, genéticos e psicossociais. A cada tanto se desencadeia um estresse emocional forte, decepções afetivas, problemas econômicos, doenças, acidentes e tragédias. Hoje em dia, mais de 120 milhões de pessoas sofrem de depressão em todo o mundo. Uma pessoa deprimida não tem vontade de nada e também não se cuida. Tudo isto coloca em risco o trabalho, os estudos, a vida social e o relacionamento a dois. Acredita-se que 20% das pessoas sofrerão pelo menos um episódio depressivo em algum momento da vida. Vamos falar agora com a doutora Mara Diegoli e o psicólogo Armando Ribeiro. Doutor, qual é a diferença entre depressão e uma tristeza profunda? Perfeito. Uma pergunta muito importante. Você aí em casa deve ter passado por vários momentos que geraram tristeza, perdas, adversidades, o que é diferente de uma depressão patológica. A tristeza é considerada uma emoção normal, como a alegria, como a raiva, como a felicidade. O importante é diferenciarmos quando essa emoção normal se intensifica ao ponto de gerar doenças emocionais e que com certeza vão afetar também o físico, Camila. Ok, doutora Mara. É sabido que as mulheres são mais acometidas com a depressão. O que a senhora tem a dizer sobre isso? Sem dúvida alguma, os hormônios femininos interferem muito no psíquico da mulher. Então, sabe-se hoje que a mulher tem 2 vezes mais depressão, ou mais chance de ter depressão do que os homens. Mas a coisa mais importante, que nós estamos falando aqui de depressão, mas pouca gente sabe como diagnosticar uma depressão. Então, preste atenção para alguns detalhes, porque às vezes até nós, médicos, deixamos passar desapercebido. Se a pessoa não tem ânimo para fazer nada, diz que está sempre com vontade de ficar na cama, não tem prazer em nada, então acorda, fala mais um dia, não tem sensação de alegria. Isto pode ser, e evidentemente é, um dos principais sintomas da depressão. Se a pessoa, por exemplo, não quer ter vida sexual, se ela não vê prazer em nada do que faz no dia a dia, ou está mesmo com vontade de morrer, então, gente, cuidado, você pode estar com depressão sem saber. E é muito difícil, às vezes, fazer o diagnóstico. Por quê? Porque, às vezes, até a pessoa somatiza. Como você mesmo falou, né, Armando? Ela coloca isto como se fosse uma doença e chega para nós médicos dizendo que está doente, que está gripada, que está isso. E, na verdade, no fundo, é uma depressão. Perfeito. Pois bem, completamente associada à baixa imunidade é a presença de sintomas depressivos. Isso é muito importante nos consultórios médicos. É uma coisa que a gente verifica sempre, é que a paciente chega com a doença e, na verdade, não é a doença, é a depressão que causou essa doença.
infelizmente, a depressão afeta tanto a nossa percepção com relação ao nosso estado corpóreo, quanto também produz alterações nos nossos neurotransmissores e hormônios, gerando importantes alterações no funcionamento de todo o corpo. Ou seja, uma depressão, mais do que uma doença da mente, é uma doença do ser como um todo. E Armando, existe algum limite aí que a gente consegue definir entre uma falta dessa serotonina, um problema orgânico e os processos emocionais? Como que funciona isso? Então, uma ótima avaliação vai determinar a diferença de uma depressão endógena com um provável fator orgânico, como em alguns acidentes vasculares, de uma depressão que nós chamamos de reativo ou situacional, que vem muito de situações adversas de vida. Mas o diagnóstico é fundamental para separarmos e também encaminharmos esse paciente para um tratamento que é muito efetivo. Doutora Mara, depressão pós-parto, como que ela ocorre? A depressão pós-parto, ela ocorre porque na fase que a mulher acaba de dar luz, ela tem uma queda do nível estrogênico e de vários hormônios. E além disso, ela tem um fator psicológico muito importante. Agora, o tratamento da depressão pós-parto deve ser igual ao tratamento dos outros tipos de depressão. Ou seja, ou você faz uma terapia, ou você faz simultaneamente o uso de medicamentos, que hoje no mercado existem vários. O que a gente não admite hoje é que a pessoa fique em depressão e não se trate. Por quê? Porque a depressão, nós nunca podemos esquecer que pode levar ao suicídio. Isso mesmo. E isso pode interferir na amamentação, na condução, na educação da criança? Profundamente, não só porque você, ao dar o medicamento para a mãe, você tem que interromper a medicação, a amamentação, porque se ela estiver tomando o medicamento pode passar para o feto e dar sequelas para o feto. Então, você tem que afastar realmente o medicamento, o aleitamento da medicação e da mãe, e tem que deixar a criança sob cuidados de outros, porque às vezes pode ser muito perigoso para essa criança estar com uma mãe que não só pode estar em depressão, como pode ter outras doenças psiquiátricas, como psicose pós-partos e outras doenças mais graves. Perfeitamente. Doutor Armando, do ponto de vista da psicologia, como se conduz a um bom tratamento e como fazer com que o paciente adere a esse tratamento? Perfeito. Do ponto de vista da psicologia, hoje está extremamente comprovado que a opção do tratamento medicamentoso para as depressões que são consideradas de moderado a grave, mas as depressões consideradas de leve a moderado, após uma avaliação bastante criteriosa, algumas psicoterapias são tão eficazes quanto medicações, como, por exemplo, a terapia cognitivo-comportamental. É importante lembrar também que existem alguns cuidados de estilo de vida que são fundamentais para se diminuir ou se aliviar a depressão, como atividade física regular, uma alimentação bastante equilibrada, tá? E principalmente o apoio dos nossos familiares. Então você aí que conhece alguém, é importante pensar que esse programa pode servir para você orientar e buscar uma ajuda competente. Muito obrigada pela presença. E você que se identificou com alguns desses sintomas, com alguns desses sinais que estão aparecendo em você, procure um profissional.